O primeiro vídeo de hoje foi sugerido por uma inscrita aqui do canal. Hoje nós falaremos sobre as assombrações do Museu do Café, localizado em Santos, estado de São Paulo. Como a história sobre o Museu do Café é bem curtinha, eu resolvi fazer um compilado e abordar também a história sombria da Fazenda Angélica, localizada lá em Rio Claro, também em São Paulo. Eu escolhi especificamente essa fazenda porque a história dela não é longa, é bem sombria e lá eles também cultivavam o precioso ouro verde, o café. Então, minha querida Valquíria Mendes, eu dedico carinhosamente esse vídeo a ti. Espero que goste. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil emergiu como o maior produtor e exportador mundial do café. Esse precioso ouro verde, como também era chamado, desempenhou um papel crucial na economia do nosso país. A cidade de Santos, com o seu porto estrategicamente localizado, tornou-se o principal ponto de exportação de café para o mundo. Os barcos chegavam ao Porto de Santos com sacas e mais sacas carregados de café que eram cultivados nas terras férteis do interior de São Paulo. Esse comércio intenso trouxe uma nova era de prosperidade e transformou Santos em um centro comercial de renome internacional. Com o crescimento da indústria cafeeira, começaram a surgir magníficos casarões e imponentes prédios comerciais ali na cidade de Santos. Os tempos de ouro do café era nas ruas 15 de Novembro e do Comércio no centro de Santos que os negócios borbulhavam. A Rua 15 chegou a ser conhecida como a Wall Street brasileira, pois era reduto das casas exportadoras de café, agências marítimas, bancos e da Bolsa Oficial de Café. O complexo portuário reunia mais de 30 armazéns dedicados à preparação de blends, que são misturas de grãos para embarque do produto. A cidade se destacou não só como centro produtor e exportador de café, mas também como centro financeiro e bancário, atraindo empresários e investidores de outras partes do Brasil e do mundo. A influência do café na cidade é visível até hoje através do Museu do Café, que fica localizado no prédio histórico da Bolsa Oficial de Café, também conhecido como Palácio do Café. O edifício foi erguido no início dos anos 20 e aberto no dia 7 de setembro de 1922 para celebrar o centenário da independência do Brasil. A Bolsa tinha como principal objetivo controlar as operações comerciais da agroindústria cafeeira no Brasil. Os pregões realizados para as negociações das sacas de café foram realizados até a década de 1950, quando foram transferidos para São Paulo. O palácio tem 4 andares com mais de 200 portas e janelas. O piso em mármore conserva as iniciais da Bolsa Oficial do Café. A matéria-prima foi importada da Europa. Na sala do pregão, no piso de desenhos geométricos com mármores da Grécia, Espanha e Itália, destaca-se a estrela de Davi, elemento de referência maçônica. Na época em que foi construído, a Torre do Relógio, com 40 metros, era um dos pontos mais altos de Santos. No final dos anos 1970, o setor perdeu força e o lugar foi oficialmente fechado em meados dos anos 80. Mas em 1996 deu-se início um processo de reforma e restauração do palácio para conservar a história do café no Brasil. O Museu do Café foi inaugurado no ano de 1998 e permite que os visitantes tenham acesso à livraria, biblioteca, documentos e publicações referentes ao desenvolvimento da cafeicultura no país. O local conta com uma exposição permanente que exibe imagens da inauguração da Bolsa Oficial do Café. Além disso, oferece cursos e oficinas sobre o preparo da bebida. No ano 2000 foi inaugurada a cafeteria do museu, que se tornou referência na comercialização do produto. Mas por que será que eu contei toda essa história? Porque, como vocês sabem, eu gosto de trazer histórias detalhadas e é preciso sim conhecer o passado do lugar para a gente chegar na parte que nós mais gostamos, o sobrenatural. A crise de 1929 afetou o Brasil, diminuindo a importação do café pelos Estados Unidos, o maior comprador do produto brasileiro. Com isso, os preços do café brasileiro caíram. Para reduzir a oferta e conter a queda dos preços, o presidente Getúlio Vargas determinou a queima de milhões de sacas de café entre 1931 e 1938. Muitos produtores foram à falência diante dessa crise e sabemos que muitos foram os que tiraram as suas próprias vidas por não aceitarem a ruína. Será mesmo que esses barões do café continuam ali no museu revivendo o passado? Relatos de vultos, aparições nítidas dos barões do café e vozes que ecoam ali pelo museu
são relatados por diversos funcionários. Dizem que no final da tarde é o horário que os espíritos mais costumam aparecer, porém isso não é uma regra. Muitos funcionários relataram escutar vozes provenientes ali da sala do pregão, como se de fato estivesse ocorrendo uma licitação. Diversos funcionários relataram ver os antigos barões do café transitando ali pelo local. Uma funcionária da limpeza relatou que em um dia de segunda-feira ela estava ali fazendo a limpeza do espaço e nesse dia não haviam visitas, externas, pois essas visitas só ocorrem em dias de terça a sábado. E nesse dia no prédio só existia o pessoal presente ali da limpeza, o pessoal da administração que se encontrava na parte de cima do casarão e o pessoal da manutenção. Então o relato dela foi o seguinte: ela falou que ela estava ali fazendo a limpeza dela normal, quando de repente ela viu um vulto passar. Quando ela olhou, que ela se virou e olhou, ela viu um espírito de um senhor atrás de uma pilastra, só que curiosamente ela só via a parte superior do corpo do homem. Ela fala que no momento ela nem se ligou, ela não achava que aquele homem ali se tratava de um espírito. Na verdade, ela achava que era uma visita, que o casarão estava recebendo, só que se tratava de um visitante que ela descreveu como alguém importante, devido às roupas com que aquele homem estava trajado. Segundo ela, ele usava um terno todo preto, gravata borboleta, era meio calvo e tinha alguns cabelos bem branquinhos. Segundo ela, esse senhor era bem velhinho. E essa moça fala que quando o casarão recebe visitantes ilustres, ela gosta de olhar. Então ela guardou a vassoura para quando ela voltasse, ela puder observar ali aquele visitante, importante, como ela mesma falava. Só que quando ela voltou, aquele homem, curiosamente, havia desaparecido como fumaça. Então, abismada, com aquele sumiço, ela foi perguntar ao vigilante quem que era o homem importante da vez. A resposta que ela recebeu foi que ela estava louca, que ninguém havia entrado no casarão. Existem pessoas que sentem calafrios, escutam sons de vozes e de passos, e também existem relatos de sensações de serem observados por alguém invisível. O Tiago, que na época ainda era segurança, estava no seu segundo dia de trabalho, também relatou ver um espírito. Ele era o primeiro a chegar ao museu, abrir ali o espaço para aguardar a chegada dos outros funcionários. E o relato que ele deu foi o seguinte: quando ele chegou de manhã, ele viu um homem próximo à escada e esse homem trajava uma roupa social, um terno todo preto, uma camisa social branca por dentro e um chapéu muito comum daqueles que os homens usavam naquela época. Ele relata que depois que ele viu algumas fotos, foi que ele pôde perceber que de fato aquele homem que ele viu parecia com um dos homens que estão presentes ali naquelas fotos de recordação do museu. Ele falou que quando ele viu esse homem, a primeira reação dele foi achar que poderia ser alguém que havia invadido o museu. Então ele ficou congelado. Só que observando melhor, ele pôde ver que ele conseguia ver através desse homem um extintor que estava preso na parede. Ele fala que esse homem era como se fosse uma sombra, só que dava para ver nitidamente que se tratava de uma pessoa por causa das suas características físicas. Claro que ele ficou apavorado, gente? O rapaz estava no segundo dia do trabalho dele, já se depara com um espectro desse, que ali ele provavelmente já sabia, que se tratava de um espírito, porque como que ele iria conseguir ver o extintor através de um homem? Como ele fala no vídeo que foi gravado pelo programa do Geraldo Luiz, inclusive eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para vocês, caso vocês queiram, vocês acessarem a matéria na íntegra, tá? Retornando, então claro que ele ficou apavorado. Então a reação dele foi recuar um pouco. E aí ele ficou pensando se ele voltava e seguia o caminho dele, ou se ele simplesmente ia, sair ali do lugar. A reação dele foi voltar e seguir o caminho. Gente, quando ele chegou no lugar,
aquele homem também havia desaparecido feito fumaça. O Tiago relata que ele procurou ali pelos lugares onde o homem poderia estar, mas simplesmente ele havia desaparecido sem deixar rastros. Quando ele deu as costas para a escada, ele escutou o som de passos que desciam naqueles degraus. Gente, ele relata que era possível escutar perfeitamente o som da madeira rangendo. Foi aí que ele teve a certeza absoluta de que ali se tratava de um espírito de um desencarnado. Ele então foi para frente do museu para aguardar a chegada dos outros funcionários e felizmente ele não viu mais nada. O Tiago, já ocupando o cargo de bombeiro, gravou um vídeo de um outro episódio sobrenatural. Esse vídeo foi exibido no programa do Geraldo Luiz, que é o que eu falei para vocês anteriormente. E esse programa, se eu não me engano, foi ao ar no ano de 2022. Mas só para vocês terem uma noção, nesse dia ele estava sentado ali na praça de alimentação da cafeteria, aguardando a chegada dos outros funcionários, quando ele começou a escutar o som do ranger e abrir de uma pesada porta de madeira que estava atrás dele. E, gente, o que mais assustou ele foi que, além dele estar sozinho ali no local, não tinha nenhuma corrente de vento. Ou seja, como que aquela porta de madeira tão pesada estava se abrindo sozinha? Eu acho que eu mencionei antes, eu já não me recordo mais, mas eu não consegui baixar esse vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês darem uma conferida. Eu já adianto que o vídeo não tem nada de assustador e fica a cargo de vocês acreditarem ou não. Quem tiver interesse de fazer uma visitinha ao local, os ingressos custam R$16 a inteira e R$8 para crianças, idosos e estudantes. A entrada é gratuita aos sábados. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 9 às 18 horas. E é isso, gente. Como eu falei lá no início, essa é a primeira parte que compõe o nosso vídeo de hoje, onde eu falei sobre a história e as assombrações do Museu do Café. Essas foram as escassas informações que eu consegui coletar. Espero que vocês tenham gostado. Gente, o local é um museu e é claro que existem muitas peças, muitas obras, muitas coisas que estão ali conservadas da época dos barões do café. Muita gente foi feliz ali dentro, muita gente ganhou muito dinheiro e também muitos foram à falência. Eu tenho outro vídeo aqui no canal, se eu não me engano é o do voo 401. Esse é um vídeo, gente, super intrigante, inclusive eu super recomendo, caso vocês ainda não tenham assistido, vejam, porque vocês vão gostar. Esse vídeo fala sobre uma tragédia que aconteceu com um avião, o voo 401, que colidiu ali nos Everglades, ali na Flórida, nos Estados Unidos. E nesse acidente, gente, muitas pessoas perderam as suas vidas. Mas a parte que eu estou me referindo é uma parte que faz alusão a um vidro que compunha ali a aeronave. Então, depois de tantas coincidências, uma parte do vídeo, um médium chega e coloca uma das suas mãos nesse vidro. Ele também toca em algumas roupas, né, que algumas pessoas usavam ali no momento do acidente. E esse médium, através dessas peças, com o toque da sua mão, consegue vislumbrar cenas que aconteceram ali nos momentos finais antes do acidente. Então, gente, por que eu falei isso? Se um vidro, roupas, né, guardam memórias, o que dirá de um casarão? Então, eu acredito que sim. Claro que é possível terem espíritos apegados ao passado transitando ali pelo local. E vocês, o que vocês acham? Vocês já conheciam essa história? Vamos para a segunda parte do vídeo, onde falaremos sobre as assombrações da Fazenda Angélica. Walter Martins Pereira foi o primeiro e único barão de Grão-Mogol. Nasceu na Fazenda Santo Antônio, em Itacambira, que na época fazia parte do Arraial de Grão-Mogol, em Minas Gerais. Algumas fontes citam que ele era um homem extremamente rico e de bons tratos com seus escravizados. No ano de 1873, como um reconhecimento aos seus esforços de guerra na Guerra do Paraguai, ele ganhou o título de barão. Em 1876, comprou do London Bank a Fazenda Angélica em Rio Claro, São Paulo. A fazenda foi rebatizada de Fazenda Grão-Mogol em homenagem à sua terra natal.
A fazenda produzia originalmente a cana-de-açúcar, passando no último quarto do século XIX ao cultivo do café. Uma vez instalado na região, iniciou a construção da nova sede da fazenda, concluindo-a em 1883. A construção foi uma obra realizada por cerca de 80 escravizados de procedências mineiras e baianas. Porém, essa é a versão onde eu falei do Walter Bonzinho. Diversas outras fontes falam de um senhor de escravizados completamente diferente da história que eu acabei de contar. Segundo essas outras fontes, Walter era muito famoso pela extrema crueldade com que ele tratava os seus escravizados. Existem relatos de que o barão mandou tirar as vidas de diversos escravizados que eram considerados por ele rebeldes ou que não tinham mais utilidades. Segundo essas fontes, ele mandava os seus capatazes pegar esses pobres escravizados, atar os seus pulsos e os seus pés, amarrar pedras nos seus pescoços e os atirarem em uma nascente que tinha ali próximo ao casarão sede. Então, quando os corpos desses escravizados eram atirados nessa nascente, claro que devido a essas pedras que eram amarradas nos seus corpos, eles imediatamente afundavam e morriam afogados. No ano de 2012, uma investigadora do sobrenatural foi convidada a ir até a Fazenda Angélica e ela relatou que ela nunca na vida dela sentiu uma presença tão negativa quanto a presente ali naquele local. Segundo a médium, a pequena represa era onde tinha a pior energia. Ela contou que ao confrontar os espíritos do local, o espírito de um feitor se materializou e a atirou no chão. Com a queda, ela fraturou o pulso. Ela então voltou ao local mais uma vez e pediu pela libertação das almas daqueles escravizados que ali foram mortos. Segundo ela, o espírito do feitor se materializou novamente e falou que ele só libertaria esses espíritos caso ela bebesse um pouco da água ali daquela represa. O que ela fez em respeito aos espíritos dessas pessoas que morreram de forma tão cruel. Eu particularmente fiquei assim, meio reticente, né, gente? Porque eu, Vanessa, particularmente não acredito que um espírito tenha o poder de aprisionar outros espíritos, né? Mas, enfim, tá na história, então vamos lá, vamos seguir. Mesmo casado com a sua prima, a baronesa Emília de Sá Martins Pereira, e tendo com esta 3 filhos legítimos, tinha casos extraconjugais frequentes com suas escravizadas. Um dos seus casos chegou ao conhecimento da sua esposa, que, enfurecida, mandou um dos capatazes tirar a vida da escravizada que estava grávida do seu marido. Gente, dizem que quando o barão ficou sabendo das ordens dadas, né, pela baronesa ao capataz para tirar a vida daquela escravizada que estava esperando um filho dele, dizem que o barão ficou tão furioso que a atitude dele foi prender a sua esposa por 7 anos no sótão do casarão. Existem relatos de desenhos que foram feitos na parede pela esposa do barão enquanto ela estava ali encarcerada, feitos com o próprio sangue dela, retirado de cortes que ela fazia no seu próprio corpo. Não se sabe se ela já estava louca ou se ela ficou depois que ela foi presa ali naquele quarto, o que eu acho que é totalmente compreensível, né, gente? Imagine, uma pessoa ficar presa em um quarto por longos 7 anos. No mínimo é para a pessoa perder sim a sanidade, não? Dizem que no seu leito de morte o barão pediu perdão à sua esposa por tê-la encarcerado naquele quarto de sótão pelos longos 7 anos. E esse pedido de perdão foi negado por ela. Depois que o barão morreu, a baronesa cometeu suicídio se atirando da janela do sótão. Segundo algumas fontes, era o espírito da baronesa que apareceu para alguns visitantes que iam ali até o local na época em que eram permitidas visitas ali à casa sede. Depois de sua morte, em 15 de dezembro de 1890, Walter Martins foi sepultado no belíssimo cemitério São João Batista de Rio Claro. 30 anos depois, após seu sepultamento, um parente achou uma carta-testamento dele manifestando o desejo de ser sepultado no cemitério de escravizados que mantinha em sua fazenda.
A mulher atendeu o desejo do barão, mandou que exumassem seus restos mortais e o trasladou para um antigo cemitério para escravizados, a alguns metros da casa sede da fazenda. O túmulo do barão é o único que ainda persiste no local, que tem muitos relatos de vultos e barulhos estranhos. Em toda a sua volta só há plantações de cana-de-açúcar. Não existe mais, mas havia uma placa de bronze no alto do crucifixo, segundo consta, instalada por essa parente do homem, que dizia o seguinte: obedecendo sua última vontade, repousam aqui os restos mortais de Walter Martins Pereira, o barão de Grão-Mogol, orai por ele. Muitas pessoas que foram visitar ali esse túmulo falam que o local é sombrio e bem pesado e fica assim, no meio do nada. Muitas pessoas que vão até ali levam oferendas, acendem velas e também levam moedas. Gente, eu não entendi o porquê da oferenda das moedas. Se vocês souberem, deixa aqui pra mim nos comentários que eu confesso que fiquei bastante curiosa. A casa sede do casarão, hoje em dia, é tombada pelo Condefat. E, como eu falei anteriormente, não são mais permitidas fazer visitas ali ao casarão. Porém, é possível conseguir, apesar de ser muito difícil, uma autorização que é dada pelos proprietários ali do local. E é isso, gente. Esses foram os 2 vídeos que eu trouxe para vocês. Como vocês puderam ver, primeiro eu falei sobre o Museu do Café e depois falei, sobre as assombrações, sobre a história, o passado macabro ali da Fazenda Angélica, que também eram produtores, a fazenda produzia café. Então, assim, eu acho essa história, inclusive eu tenho um vídeo bem curtinho aqui no canal que conta essa história, mas não tem eu narrando, assim, a história da Fazenda Angélica. E, particularmente, eu acho que assim fica muito mais pessoal, o meu contato com vocês fica bem mais legal. E eu quero muito saber qual a opinião de vocês, se vocês gostaram, vocês já conheciam essas histórias, Conta aqui pra mim. E é isso, meus amores. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.